Olá, mais um episódio do programa Voando com os Anjos. Hoje um episódio um pouquinho diferente. Hoje nós vamos falar com uma aceleradora, na verdade uma aceleradora que também é uma investidora, e uma startup acelerada, num processo de aceleração. E vocês vão entender como funciona esse processo de aceleração, como é receber a mentoria de uma aceleradora e também o recurso de uma aceleradora. A gente vai trazer hoje para vocês aqui uma startup acelerada, uma startup que está crescendo muito, mais de 15% ao mês. Eu estou falando de GoCash. André, muito obrigado por participar aqui do programa Voando com os Anjos, e com o Sullivan, que aqui trabalha na ACE, representando a ACE, vem aqui bater esse papo com a gente, trazer um pouco de conhecimento, informação. O Sullivan viajou o mundo todo, foi uma startup acelerada, ele vai contar essa história, eu não vou adiantar, mas Sullivan, muito obrigado. Prazer é meu, obrigado. Muito bacana, adoro todo mundo na ACE, então é um prazer ter vocês aqui no programa Voando com os Anjos. Tenho certeza que a gente tem muito hoje a ensinar a quem está lá nos assistindo, seja empreendedor, seja investidor, nesse relacionamento. Sullivan, começo com você. Qual foi a importância para essa startup de ter passado por um processo de aceleração? O foco principal que nós temos é garantir que a startup ela entende a sua rota de mercado, ela entende as suas personas, quem são os seus segmentos de cliente, o tipo de cliente que ela atende, e resolver o job to be done que nós falamos. O que é job to be done? Job to be done é o que o cliente faz com o teu produto. Então eu posso ter, por exemplo, uma furadeira. E para que eu uso a furadeira? Para pendurar um quadro. Então, qual é o job to be done? Pendurar um quadro. Toda startup, todo negócio tem um job to be done, mas isso também vem com uma proposta de valor. A proposta de valor poderia ser pendurar um quadro de uma forma rápida, por isso eu tenho uma furadeira como produto. Então, o processo é garantir que todas as startups elas entendam qual é o job to be done, a proposta de valor, segmento de cliente, como ela entrega isso para o cliente, para garantir que ela vai ter sucesso na escala. E a GoCash fez isso ou faz isso? Com certeza, ela fez isso. É uma boa aluna? Não, com certeza. Na aceleração, a gente tem duas fases. A primeira fase, que é uma fase de validação, e uma segunda fase, que é uma fase de crescimento. A GoCash, ela passou. Então, a fase de validação, ela garante que monte o fundamento do negócio, que ela esteja sólida e ela entende realmente o cliente e as suas necessidades. Depois, a fase de escalabilidade, onde ela já entendeu agora, ela já conhece o motor dela de vendas. Então, ela sabe que se investir X, isso sai Y lá na frente. Muito bom. E aí, André, me fala um pouco da GoCash e como é que foi esse processo de aceleração e a importância disso para o negócio. A GoCash nasceu na cabeça do nosso fundador quando ele trabalhava numa grande empresa de hospedagem e ele queria resolver um problema muito comum a sites e lojas virtuais, que é a questão da disponibilidade de estar sempre no ar, a questão de desempenho e a questão de segurança. Então, ele idealizou a GoCash justamente para resolver isso de uma maneira definitiva e não com soluções paliativas que ele via no dia a dia da operação onde ele participava. Entrar na aceleração, na ACE, foi um divisor de águas para a empresa, não só pelo investimento, que obviamente foi muito bem aproveitado, principalmente no estágio que a empresa estava de começar a tomar corpo, começar a dividir funções e ter focos mais definidos na operação, mas principalmente a parte de mentorias e de realmente eles te mostrarem qual é o caminho. Na verdade, eles te ajudam, eles não te mostram o caminho a ser seguido, eles te ajudam a encontrar o caminho que faz sentido para a sua empresa. O caminho do crescimento, qual é o caminho onde você vai conseguir mais tração, qual é o caminho onde você tem o melhor product market fit. E isso aconteceu de uma forma assim que foi surpreendentemente boa para a gente durante o processo de aceleração, tão boa que a gente continua dentro do ambiente onde a ACE está hoje. A gente aluga uma sala no mesmo espaço de coworking e continua tendo mentorias, batendo papos, trocando figurinhas, né? Interagindo. Você acredita nisso? Uma boa aceleradora, ela mantém o seu portfólio, mantém a startup por perto do seu portfólio e continua dando apoio pós-aceleração. Totalmente. Depois que a aceleração ela acaba, entre aspas, onde existe aquele encerramento da aceleração, os desafios continuam de contratação, de estruturação das suas áreas, de redução de custos, de até desenvolvimento de novos produtos. Então é muito importante que nós estejamos perto nesse momento. E, inclusive, para próximas rodadas de investimento que possam acontecer, a aceleradora precisa estar muito bem envolvida. Então, existem momentos em que as startups, nesse estágio, possam enfrentar algum tipo de crise.
Por isso é importante também, como aceleradora, ela estar aqui como um suporte para as startups. Até porque, né, você está nos assistindo, a aceleradora ela é sócia também, ela é sócia investidora e ela tem uma participação no projeto, o que chama de equity. Então, como a aceleradora tem equity, ela tem total interesse que pós-graduação, que a partir do momento que ela passe para uma nova fase, essa startup continue captando investimento, continue fazendo novas rodadas ou até mesmo uma saída estratégica. Então, a aceleradora faz muito bem manter essa startup por perto e cuidar desse portfólio, cuidar dos KPIs desse portfólio e tocar o projeto. E por isso, então, a GoCash continua dentro da ACE, continua lá no prédio, porque se sente um pouco amparada, não é isso? Né? Exatamente. Na verdade, é até uma relação de mão dupla, né? Eles são nossos clientes. São clientes também. Sim, tem o site da ACE, ele é cliente da GoCash e vira e mexe, eles vêm perguntar alguma coisa, pedir alguma dica. Hoje mesmo, o Felipe, que trabalha com o Sullivan, estava lá perguntando para a gente sobre como enxugar a infraestrutura, esse tipo de coisa. Me fala uma coisa, quantas captações, quantas rodadas de investimento a GoCash gente está com a teve? primeira rodada de investimento pós-aceleração. Certo. Vocês receberam a primeira rodada de investimento pós-aceleração? Sim, e a própria aceleradora, participa do nosso board. Tá. Né? Então, eles têm uma pessoa que fica no nosso board justamente ajudando com KPIs e etc. Tá. E também ajudaram no relacionamento com possíveis investidores para essa captação que a gente fez agora. Ok, você captou, está captado e a quais gente são? está captado e agora a gente está em processo de expansão. Expansão, crescimento, tração. Exatamente. Ok, com esse dinheiro que vocês receberam, vocês vão trabalhar um ano, pelo menos? A previsão é 18 meses. 18 meses. Fizeram uma captação para 18 meses. Sim. Isso é importante passar, porque muitas vezes a startup ela quer antecipar para 12 meses. Nesse estágio pós-aceleração, é importante você fazer um trabalho um pouco mais longo, uma previsão para 18 meses, uma projeção de 18 meses. É interessante. Se você conseguir captar para 18 meses, você vai trabalhar mais tranquilo. Não é isso, você me corrija se eu estiver errado. Exatamente. E o investidor ele quer saber uma projeção mais realista. Não é? E o empreendedor, muitas vezes, ele aumenta a receita e diminui despesa para poder dar um resultado melhor mês a mês, diminuir burn rate. Só que o investidor, ele quer saber o seguinte, na pior das hipóteses, se tudo é errado, quanto você vai gastar? E na pior das hipóteses, quanto você vai ter de receita, porque ele quer investir exatamente o que você vai precisar e para sobrar e não para faltar. Então, isso é uma boa dica. 18 meses é uma dica bacana quando você estiver fazendo o seu DRE projetado, digamos assim. Né? Sullivan, me fala um pouco sobre os KPIs, não só da GoCash, mas como é que funciona esse controle, as métricas de KPI, quais são os KPIs mais importantes, que conselho você pode deixar para o empreendedor que está nos assistindo, para ele cuidar, não é? Uhum. E KPIs também que façam sentido para quem vai investir para as próximas rodadas. Certo. É muito importante para todo empreendedor que deseja captar, que ele já entenda a sua máquina financeira. Isso inclui custo de aquisição de cliente, uma métrica chamada de CAC, muito importante. CAC. Isso. A outra é LTV, Lifetime Value, ou seja, quanto o teu cliente financeiramente deixa na tua plataforma no período de tempo dele de vida. Em quanto tempo também? Né? Em quanto tempo, isso é muito importante, por isso a gente vai usar muito também CAC versus LTV, a gente mede essa proporção. O ideal é que o LTV seja 3 vezes o valor do CAC, porque isso garante que você investiu e isso voltou e se tornou lucro. Né? Uma outra coisa para se preocupar é com o MRR, que é Monthly Recurring Revenue, ou seja, que é qual é a renda recorrente mensal. Isso é importante porque ele ajuda a gente a entender o fluxo de caixa, previsão de caixa, o quão saudável está a empresa, é uma métrica que precisa ser acompanhada. Mas veja só, MRR por si só não diz muita coisa para uma startup. O que diz é quanto ela cresce em percentual net MRR a cada mês. Isso sim é importante. Então, se eu tenho um MRR crescendo 20, 30, 40, 50 de forma crescente, isso é muito interessante em startups e a gente vê que tem um alto potencial de escalabilidade. Mas você falou net MRR. Né? Isso, net MRR, essa diferença. Eu cresci 100 mil em renda, depois cresci 150, essa diferença para mim que é importante. Não a diferença financeira, é importante, claro, mas é a diferença de taxa. O quanto mês a mês de taxa eu estou crescendo para fazer. E por último, acho que uma métrica importante é o churn, que é quantos clientes ou quanto digamos, em dinheiro a tua plataforma está perdendo. Em alguns casos faz muito sentido você acompanhar
customer churn, o churn do cliente, como, por exemplo, aplicativos de app, de dating, por exemplo, ele tem que olhar de cliente. Por exemplo, a GoCash ela já precisa olhar muito mais o MRR dela, o que tem de churn de MRR. Porque a GoCash é um B2B, não é? Vende para empresa. Exato. Vende para empresa. Então, a lógica seria um pouco diferente se fosse fazer um download simplesmente de um aplicativo no B2C, não é? Perfeito. Então, o KPI tem que ser adaptado para cada tipo de negócio e modelo de negócio. Olha o exemplo que você deu da GoCash aí. Muito interessante até para explicar esse detalhe. E o burn rate, Sullivan? É um outro aspecto interessantíssimo que a gente olha. Tanto o burn rate quanto o runway, né? São duas métricas que nós acompanhamos. Por quê? Não adianta a gente investir onde a startup ela tem um burn rate, que é quanto ela queima mensalmente ali, muito alto. Porque às vezes ela projeta 18 meses para viver com aquele investimento, mas no burn rate ele é insustentável. E isso tem que estar muito bem provisionado na tua planilha de investimento, provisionado também no teu fluxo de caixa que você está projetando, porque isso vai garantir, inclusive, o tempo de vida da startup e, inclusive, aonde você vai chegar com esse investimento. Acho que mais importante do que qualquer coisa... é muito importante quando a gente olha um investimento, a gente olha aonde a startup vai chegar com esse investimento. E não é em aspecto, muitas vezes, financeiro, mas também em crescimento de cliente, crescimento de base, expansão, market share. Então, por isso é muito importante a gente acompanhar como um todo o burn rate. Muito bom. E a GoCash? Quantos clientes ela tem? Como é que ela está no mercado? A gente passou aí de 120 clientes B2B. esse mês. O ciclo de venda é longo, hein, André? Depende de qual o tamanho do cliente. Obviamente, maiores clientes têm um ciclo de venda maior. Mas a gente está com um ciclo médio de vendas aí de 45 dias. Muito bom. Nada mal. Temos clientes de todos os portes, de pequenos a grandes. Dá um exemplo de um cliente, o que você faz para esse cliente? Porque no começo, quando você explicou o que ela faz, talvez não tenha ficado claro para quem está nos assistindo. Vou te dar o caso mais clássico da maioria da nossa base, que são e-commerces. E-commerce. Uma loja virtual hoje em dia, primeiro ela precisa de desempenho, ela precisa ser rápida. Tá. Existe uma métrica que diz que cada 1 segundo a mais que uma loja demora para abrir, ela perde 7% das conversões. Então... Que já é pequena, né? Que a conversão é muito pequena de e-commerce. Exatamente, a taxa já é baixa e ainda você impacta ela porque sua loja não abre rápido. Né? Existem métricas mais recentes ainda que mostram que o acesso mobile ele é responsável por mais de 40% das vendas. A pessoa não compra no dispositivo móvel, mas o primeiro acesso dela é a pesquisa no dispositivo móvel. E a gente sofre com infraestrutura para conectividade móvel no Brasil, que já não é das melhores. Então, um bom desempenho de abertura da sua página num dispositivo móvel é fundamental para suas vendas. E a gente ajuda a baixar esse tempo, deixar ele o mais baixo. Porque você conecta com o servidor onde está hospedado aquele e-commerce, ou você faz um espelho, como é Eu que vou tentar não ser muito técnico. Não, fica à vontade, fica à vontade. Você hospeda a sua loja num local físico, num servidor físico, em algum data center, em algum provedor de hospedagem que tem, por exemplo, um data center aqui em São Paulo, um data center no Rio, um data center no exterior. Pois não. A GoCash, ela tem vários servidores espalhados fisicamente em território nacional, nosso foco é o território brasileiro, e a gente copia parte do seu conteúdo para esses servidores. Então, quando um usuário seu acessa o seu site, na verdade ele está acessando o seu site não da sua hospedagem lá fora ou da sua hospedagem aqui em São Paulo, mas do servidor mais próximo fisicamente a ele. E existe um tempo de resposta que é inerente a essa distância física, que a gente chama de latência, ou popularmente conhecido como ping. Quanto mais baixo, mais rápido abre o seu site. Esse é um dos aspectos do que a gente faz. O outro é a gente absorve os picos de visitação. Então, quando você tem, de repente, uma promoção que deu muito certo e você normalmente tem 10, 15 mil visitantes por dia no seu site, mas num dia você tem 100 mil, 200 mil visitantes, normalmente o que acontece? A sua infraestrutura de hospedagem não está pronta para receber essa carga e ela cai. E aí, justamente quando você acertou a sua promoção, conseguiu trazer um monte de gente para sua loja, ela sai do ar. A gente ajuda a absorver essa carga e manter a sua loja no ar. E por último, a gente ajuda com a segurança, justamente a proteger contra ataque de hackers que tentam mudar o seu conteúdo ou roubar a sua base de clientes. Esse tipo e é acessível? É o mesmo valor que ele paga de um servidor ou ele tem que pagar 2 vezes? É muito mais barato do que você pensa. A gente tem planos começando em R$29 por mês. Muito bom. Para lojas pequenas. Ou seja, meu site, por exemplo, que é hospedado em qualquer lugar, ele pode também ter a função da GoCash ajudando para agilizar a abertura e etc. Exatamente. Fica mais rápido, né? Mais rápido. E mais seguro.
Muito bom. E uma consequência indireta é a redução do uso de infra. Como a gente absorve essa carga, muito pouco dessa carga passa para a sua infra de hospedagem. Então, em muitos casos, os nossos clientes conseguem reduzir a quantidade de máquinas que eles têm para rodar o sistema da loja deles. Muito bom. Sullivan, a gente ouve muito dizer, alguns empreendedores, assim, pô, mas eu não vou falar da minha ideia, eu não vou dizer nada sobre isso, eu tenho medo da ideia ser copiada, ser roubada. Ele mesmo está contando aqui até alguns segredos de servidores e tal, e muita gente tem medo de... E aí eu queria... Como é que funciona isso na ACE? Como é que vocês enxergam isso? Quando o empreendedor chega e diz, vou assinar aqui um NDA para eu te contar a minha história, um contrato de confidencialidade. Como é que vocês lidam com isso dentro da ACE? Tá bom. Se a gente fosse assinar um NDA para cada empreendedor que aplicasse para o nosso processo de aceleração para compartilhar uma ideia, a gente ia virar um escritório de advocacia, eu acho. Precisaria de uma boa estrutura. Mas nós não assinamos. E o ponto importante é que nós entendemos que quem faz um projeto não é uma ideia, é o empreendedor. Execução do projeto. Então eu posso falar que eu tenho uma cura para o câncer, mas eu tenho experiência, eu tenho bagagem, eu tenho técnica para fazer isso. Então, por isso, a gente olha muito mais o time, a execução dessa ideia, do que a ideia em si. Claro, existe análise de mercado, entre outras coisas, mas isso é uma coisa que precisa ser quebrada, esse mito. O que importa é a execução. E no processo de entrada na aceleradora, ele precisa estar em qual estágio para ser aceito no processo de aceleração hoje? Tá. Hoje nós temos 2 estágios. O primeiro estágio, que a gente chama de ACE Start, é um estágio que vai olhar a validação do negócio. Então, o que a gente precisa? Ter um time capaz de executar a ideia, um produto mínimo viável, também conhecido como MVP. Um protótipo, talvez? Um MVP. E um mercado interessante, um tamanho de mercado interessante. Isso é o que a gente olha nesse primeiro estágio, quando é Start. Existe um outro estágio, que é o Growth. Nesse estágio Growth é onde a aceleradora aporta 150 mil de investimento por 10% da empresa. Tá. Aí, nesse estágio, a gente já precisa ter outras coisas. Só para entender, a GoCash passou desse estágio? Passou. Passou desse estágio, ou seja, o GoCash passou do primeiro do segundo estágio. O primeiro é Ace Start e o segundo é Ace Growth. Perfeito. Ok. Entendi. Nesse estágio, a gente vai olhar já, o produto precisa estar pronto, a gente já vai olhar a máquina de venda. Máquina de venda. Então, como é que eu faço esse produto? Eu sei que eu coloco R$1 aqui, sai 10 lá. Um exemplo. Então, a gente vai investir nisso. Então, aí, nessa linha, nessa parte do growth que vocês passaram, qual foi a importância, assim? O que vocês aprenderam? Qual a maior lição que vocês tiraram? Você acredita essa quantidade de clientes B2B que você tem hoje a essa educação e a esse processo? Eu acho que não tem preço a quantidade de conhecimento que a aceleradora te passa durante o processo de aceleração. Eu considero melhor do que qualquer MBA. Eu fiz MBA e você não aprende no MBA o que você aprende na aceleração. Você aprende realmente como estruturar uma máquina de vendas, isso é fundamental para qualquer negócio. Você aprende como controlar as finanças, você aprende marketing, você aprende gestão de produtos, você aprende gestão de pessoas. Eles te dão a cartilha completa de como montar, estruturar e tocar uma empresa. Você te economiza tempo, economiza inclusive dinheiro. Muito dinheiro, né? muitos erros. O time fica mais... azeitado, Exato. Né? Por mais que você tenha pessoas que são experientes, ninguém é experiente em tudo. A menos que já seja um empreendedor de sucesso com 2 ou 3 empreendimentos nas costas, ele não vai saber todas as bases, cobrir muito bem marketing, operações, RH, vendas e gestão financeira. Então, assim, o conhecimento que a ACE traz em todas essas dimensões não tem preço. Você acredita que a GoCash pode ser... Pode ter algum player com interesse em fazer uma aquisição estratégica dela? Ou você acredita que a GoCash é aquelas startups que vão ficar captando recurso, investimento e novas rodadas e vai muito longe, até o IPO, quem sabe? Como é que você enxerga a GoCash assim, nesse processo pós-aceleração e no momento que ela está hoje? Tá. Uma das coisas que a gente sempre recomenda às startups quando elas passam pela aceleração é foquem no seu negócio, para não ficar muito distraído com exits e coisas assim. Eles vão vir como consequência. Eu acredito que eles vão focar muito mais no crescimento e quem sabe um IPO seja bom, mas existem grandes players no mercado para a GoCash para uma aquisição. Sim. Agora isso vem como consequência. A gente acredita que quando se executa um bom negócio, isso vai aparecer. O que você está dizendo é o seguinte, a GoCash ela tem 18 meses de como é que chama? Runway. Runway, tem 18 meses de runway
e está tranquila, ou seja, ela tem que se preocupar em crescer, em ganhar negócio e ganhar clientes, e não ficar preocupada em captar e novas rodadas de captação. Até porque você tem investidores que vai cuidar disso para você, não é isso? Exatamente. Você tem alguns investidores que podem trabalhar essa nova captação, é o que o Sullivan acabou de dizer. Ou seja, foque no seu negócio, se preocupe em crescer, se preocupe em vender, em trabalhar, em crescer seu negócio e deixe a captação para quem é especialista nisso, cuidar disso para você, porque senão você vai ficar louco. Perfeito. Fazendo roadshow aí para lá e para cá e não cuida do seu negócio. Acho que é mais ou menos isso, né, Silvio? Perfeito. O tempo que o empreendedor leva para captar recursos é enorme. Então, imagine se ele fosse ficar preocupado com isso. Empresa saudável é empresa que vende. Por isso a gente foca nisso. Bom, tivemos uma aula aqui, como há muito tempo que no Voando com os Anjos a gente não tinha. Aliás, um programa diferente, um programa que trouxemos uma aceleradora e uma empresa acelerada. Geralmente, vocês estão acostumados a ver investidores, investidor anjo e sua investida. E aí o relacionamento deles. Vocês viram aqui a importância do processo de aceleração, principalmente no Brasil, a importância dessa educação, dessa base. Eu, como investidor, eu digo sempre que uma startup investida e graduada, ou uma startup acelerada e graduada, ela tem um valor muito maior para mim do que uma startup que não passou pelo processo de aceleração. Eu tenho mais confiança, sei que ela tem informações que ela não teria se não tivesse passado por isso. Então, fica aqui esses conselhos do Sullivan, as dicas sobre as métricas do Sullivan, a forma que o André colocou, né, o crescimento da sua startup e as etapas que ela passou e a importância de todo esse processo que vocês acabaram de assistir. Então, queria deixar com vocês as considerações finais, queria agradecer, né, e queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo, tanto empreendedores como investidores, algum recado importante do mercado, algum conselho, alguma coisa que você já passou e que você poderia deixar de lição, de aprendizado para eles. Primeiro, eu queria te agradecer, João, pela oportunidade. Meu conselho é pegar um pouco do gancho do que o Sullivan falou. Ideias boas existem milhares, o que conta é a equipe capaz de executar. Então, se preocupe muito bem em quem você coloca dentro do seu barco. Isso tem que ser muito criterioso. Contrate devagar e despeça rápido. Esse é um e não contrate parente, porque é difícil de demitir? Não, é uma péssima. Já tive outros empreendimentos onde eu fiz isso e é muito ruim. E acho que é isso. Acho que o Brasil carece de empreendedores. A gente tem um mercado excelente, pujante em tecnologia. Nós estamos aí facilmente competindo nos top 3 ou 5 do mundo, né, com Estados Unidos, China, Japão e Reino Unido, provavelmente. A GoCash compete com esses países? Estamos tomando nossas vitaminas para chegar lá. Muito bem, muito bem. Primeiro, o nosso foco é Brasil, mas a gente um passo de cada vez. Muito bem, muito bem. Se estruturando para depois abocanhar um pouquinho do mercado. Muito bem. Bom, agradeço também a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Se eu pudesse deixar um conselho que servisse tanto para empreendedores quanto a investidores, tenha certeza que você está resolvendo um problema. A sua startup resolve um problema. Se está difícil vender, não tem uma boa validação. Se está difícil você escalar, não tem uma boa validação. Então, quando você é um investidor, você tem que olhar e ver, será que essa startup realmente resolve um problema, uma dor que é factível e o mercado tem? Né? E a startup, pelo outro lado, ela tem que olhar se ela realmente validou o negócio. Eu acho que quando se monta uma base, um fundamento, é como a GoCash. É só escalar. Esse processo de preocupação com validação passou. E aí que é interessante aonde o dinheiro deve entrar. A melhor fase para um dinheiro entrar em uma startup é quando ela passou a validação e ela já conhece como que vai ser o processo de vendas. Ela já sabe que, olha, eu validei meu cliente, eu vendo assim e eu lucro assado. Então, quando ela sabe esse caminho, aí é o sucesso. Muito obrigado. Tem até uma frase que a gente ouviu na aceleração que eu nunca vou esquecer, que é justamente o pessoal da ACE perguntava: a sua solução, ela é aspirina ou é vitamina? Muito bom. Ela resolve aquele momento, né? Ou ela dá a força. Exatamente. É isso. Então, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do programa Voando com os Anjos. Muito obrigado pela sua audiência e fique com a gente. E até o próximo episódio.